Olá a todos, aqui estou eu novamente, Newton Sebraga, para mais uma aventura no passado do nosso canal de arqueologia tecnológica, arqueologia eletrônica e também de outras tecnologias, porque eu pretendo viajar lá no passado para os laboratórios de grandes físicos, grandes matemáticos e outros, para ver e contar para vocês o que eles estavam fazendo 100 anos atrás, até mais que isso, ou um pouco menos, e eventualmente ir viajar para o futuro. E dessa vez eu viajei para um laboratório de eletrônica lá nos anos 30, na época da válvula, na época ainda em que não existiam os semicondutores, e encontrei uma porção de coisas interessantes. Coisas que você pode encontrar talvez restaurando um equipamento ou mesmo entrando numa loja de antiguidades, né? Esses dias mesmo, viajando pelo interior de São Paulo, em Guararema, eu entrei numa loja de antiguidades e encontrei dois instrumentos de medida analógico de laboratório usados em equipamentos industriais, um amperímetro e um voltímetro analógico lá dos anos 50, uma coisa muito interessante que eu me apressei a trazer para casa e colocá-los na minha coleção e até fiz vídeos a respeito. Pois bem, entrando lá na máquina do tempo, eu não tenho ainda um DeLorean, se bem que o meu é um modelo semelhante e aperfeiçoado, né? Eu viajei lá para os anos 30 e encontrei lá no laboratório que eu estava pesquisando, inicialmente um capacitor diferencial lá numa prateleira. Vocês sabem o que é um capacitor diferencial? Se vocês abrirem um rádio valvulado dos anos 30, 40, 50, vocês vão encontrar capacitores variáveis de sintonia. Mas esse não, esse é um capacitor diferencial. Tem uma estrutura diferente e tem um funcionamento diferente. Vocês sabem explicar? Lá no final do nosso vídeo nós explicaremos tudo isso que nós encontramos para que os nossos seguidores saibam o que significam esses componentes estranhos que a gente pode ver numa oficina lá do passado. E aí eu fui e vi que tinha um técnico trabalhando num dispositivo que parecia um capacitor, duas placas de metal com um dielétrico, né? Mas era um pouco diferente. E eu perguntei o que era. E ele falava que era um dispositivo que aproveita o efeito Destriot. Você sabe o que é efeito Destriot? Logo que ele falou isso, eu consultei lá no meu celular, que eu levei apenas para ter o meu almanaque lá, que vocês podem encontrar no site, registrado, arquivado, para poder fazer consultas sobre esses tipos de componentes antigos. Você pode encontrar tudo isso lá no nosso site, na seção que é o nosso almanaque. Hoje nós temos dispositivos equivalentes em toda parte. E ele falava para mim, o técnico lá no passado, é o futuro da produção da luz, ele vai desbancar a lâmpada comum. Então, ele estava trabalhando lá, me mostrando um dispositivo de efeito Destriot, né? E o que era esse dispositivo? Nós começamos a trocar umas ideias, e ele me falou que era um dispositivo justamente que produzia luz, mas pelo eletromerismo. Você sabe o que é o eletromerismo? Termo que ele usou naquela época. Hoje a gente pode até usar outro nome, né? Mas existem hoje muitos dispositivos que nós usamos todos os momentos, até mesmo a tela desse computador em que você está vivendo, utiliza o eletromerismo em alguns dos seus dispositivos lá internos. Nós vamos explicar depois, né? Aí continuamos a mexer e eu fui lá de volta àquela caixa que tinha os componentes que estava do lado dele e fuçando lá, eu encontrei uma lâmpada de Nernst. Você sabe o que é uma lâmpada de Nernst? Nós estávamos falando justamente de fontes de luz, né? Uma lâmpada de Nernst produz luz, mas ela tem um princípio diferente de funcionamento. Na verdade, ela não pegou. Ela é diferente da incandescente, funciona pelo mesmo princípio, que é o aquecimento, mas ela se baseia em materiais e tecnologias completamente diferentes, né? Nossa, já tinha visto um monte de coisas que foram suficientes para mim falar para vocês de componentes do passado.
Começamos com o nosso capacitor diferencial. Um capacitor diferencial é um capacitor variável, que ele tem uma seção móvel, que você gira através de um eixo, mas tem duas pressões fixas, dois estatores, 1 e 2. De tal modo que quando você vira o estator, o rotor móvel, a parte móvel, você movimenta as placas de tal forma que a capacitância diminui de um lado e aumenta do outro. Então você tem o quê? A alteração diferencial da capacitância. Isso aí era usado no passado em diversos tipos de circuitos de alta frequência. Para você fazer sintonia dupla, você precisava ter um circuito que aumentava a frequência e outro que diminuía, mas ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que a gente usa o potenciômetro hoje para aumentar a resistência do lado, ao mesmo tempo que diminui do outro. Era isso que era um capacitor diferencial. Efeito de Striot foi a próxima coisa que nós conversamos lá no passado. Esse efeito é a emissão de luz quando você aplica campos elétricos alternados em fósforos num dielétrico. Você aplica um campo alternado num dielétrico, ele emite luz. Isso aí resultou posteriormente no LED, que a gente usa hoje de uma forma muito intensa, né? E justamente também falamos do eletromerismo, em que é o quê? É a passagem da corrente elétrica através de um gás produzindo luz. Uma lâmpada fluorescente funciona pelo eletromerismo, né? Então, você vejam que são termos técnicos do passado que até se perderam um pouco no tempo, mas eles são válidos. Se você abrir os livros de física, ou se você tiver que fazer um trabalho acadêmico, você poderá eventualmente precisar usar um desses termos. E aí nós falamos da lâmpada de Nernst, que era bem estranha. Em vez de ter um filamento de tungstênio, ela tinha um filamento de cerâmica. Qual é a vantagem? O tungstênio, se você aquece demais para ele produzir luz, ele é atacado pelo oxigênio e ele queima. A cerâmica não. Você pode fabricar uma cerâmica que ela tem uma capacidade de aquecimento muito grande e ela não queima, mesmo na presença de oxigênio. Então a lâmpada de Nernst aproveitava isso. Então era uma lâmpada que ela tinha um bulbo de vidro para proteger, mas ela não precisava ter esgotado lá dentro o oxigênio. Ela tinha um pequeno sistema de indução que aquecia a cerâmica, e uma vez aquecida e produzindo luz, ela mantinha essa luz sem a necessidade de estar no vácuo. Não pegou, certo? Porque é o efeito térmico da corrente elétrica, que você sabe que ela não é muito eficiente quando se deseja produzir luz, né? Bom, aí eu tinha terminado já na caixa, aí eu dei uma olhadinha para o lado e tinha uma vareta encostada na parede. E eu fui lá examinar, era uma vareta de material isolante, e na ponta dela tinha uma lâmpada neon. Eu perguntei, para que serve isso, né? Ele falou, isso é um ondoscópio, não é? Que eu disse lá. O ondoscópio nada mais é do que um dispositivo que você aproxima da antena de um transmissor, e se ela estiver emitindo ondas, estiver funcionando, a lâmpada neon acende. Nós já usamos isso em muitos dos nossos projetos de pequenos transmissores, de geradores de alta tensão, para verificar se eles estão funcionando. A gente pega uma lampadinha neon e aproxima lá do circuito. Se ele estiver funcionando, ele tem potência suficiente para ionizar a lâmpada e ela acende. Voltaremos oportunamente com mais uma viagem no passado, ou mesmo no futuro, em nosso programa de arqueologia. Até mais!